Fala aí, meus camaradas! Eu sou o Camaro e hoje você vai aprender sobre responsividade no Power Apps. Vocês pediram bastante aqui nos comentários do canal para fazer uma aplicação que não importa se é um celular, se é um tablet, se é um computador, se a tela do usuário é pequenininha, se é grandona, não interessa. O seu aplicativo vai ser responsivo. Tá curioso? Então fica aí com a gente, mas antes, solta a vinheta aí, meu camarada! Continuando para o vídeo, pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer este aplicativo aqui, essa primeira tela no caso. Também é um aplicativo que está totalmente responsivo. Aqui nós temos um filtro de CPF para o nosso cliente e temos um menu lateral. Também eu posso ativar a visão mobile do app, que ele vai funcionar muito bem. Como vocês podem ver, todos os itens que estavam no aplicativo diminuíram de tamanho e se alinharam ao tamanho da tela. Continuando aqui no nosso app, pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer para ter um aplicativo totalmente responsivo é não deixar nenhum componente da tela com valor fixo de altura, largura ou de posição. Tudo isso que vocês estão vendo tem que ser relativo a alguma coisa. No caso, esses componentes aqui de cima que vocês estão vendo estão relativos ao tamanho da tela, tanto a altura e a largura deles, como a posição deles também. Esse label aqui que vocês estão vendo tá em relação à posição dessa figura aqui. Isso daqui está em relação ao tamanho da tela. E aqui embaixo, que nós temos o corpo do nosso aplicativo, nós temos uma galeria e por trás um botão. E todos os itens estão relativos à posição e o tamanho desse botão. E esse botão está em relação ao tamanho da tela. Então, quando a tela diminui, o tamanho do botão também diminui, a largura e a altura dele. Com isso, diminui o tamanho dos meus labels, diminui o tamanho da minha galeria, da minha imagem, do meu filtro e tudo mais, inclusive do botão de mais também. Aí aqui, pessoal, eu tenho um pequeno formulário que eu vou ensinar vocês a fazer responsivamente também. Esse daqui é pequenininho, mas a gente tem outros formulários maiores do que esse que dá para fazer responsivo também. Seguindo aqui para o Power Apps, pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer para deixar nosso aplicativo responsivo é vir aqui em Configurações, Display e desativar essa opção Scale to Fit. Nós desativamos ela. Após desativar essa opção, estamos prontos para começar o nosso aplicativo. Então, uma coisa que eu vou passar para vocês em questão de organização, que fica bem mais fácil de trabalhar com responsividade, é a utilização de containers para fazer a parte de responsividade. O que é um container dentro do Power Apps? O container é muito parecido com um grupo. A diferença é que os objetos que você coloca dentro do seu container, eles não ficam com a posição deles em relação à tela quando você coloca a opção Parent. Eles ficam em relação ao tamanho do container. Por exemplo, eu tenho aqui um container desse tamanho, e se eu colocar um item dentro dele, por exemplo, um label. Aí nesse label, na largura dele, eu vou colocar um parent.width. Certo. Agora o nosso label está com o tamanho do container. Só que, se eu diminuir o meu container, o meu label diminui junto. Por quê? Como eu estou usando a função parent, ele está olhando o componente que está logo acima dele, que no caso é o nosso container. Isso facilita bastante porque dá para a gente dividir a nossa tela em pedaços e trabalhar a responsividade por pedaços da tela. Agora aqui, a primeira coisa que nós fazemos é deixar o nosso container do tamanho que a gente quer. Aqui eu vou deixar ele com o tamanho da tela e na altura dele eu vou setar ela como 20% da altura total da tela. Na verdade ficou muito, então vamos para 10%. É um tanto bom. Agora com o nosso container aqui a gente vai colocar um botão dentro dele para fazer o nosso header. Certo? Agora que temos o nosso botão bacana aqui em cima, a gente vai colocar também uma imagem e um label.
E como que a gente vai posicionar isso daqui de forma que ele não saia do lugar quando nós alterarmos o tamanho da tela? Nós vamos vir aqui na altura da nossa imagem, vamos colocar um parent e vamos colocar, por exemplo, 0.8 para ele ser 80% da altura aqui do nosso cabeçalho, do container do nosso cabeçalho. Aí aqui na largura eu quero que ela fique quadrada, então vou colocar self.height. Agora, essa imagem aqui vai estar olhando para a altura do nosso container de cabeçalho e a largura dela vai estar olhando para a própria altura. Então a largura sempre vai ser igual à altura e a altura sempre vai ser 80% da altura do nosso container. Certo? Agora nós temos a nossa imagem aqui bonitinha e nós queremos que ela fique sempre aqui no meio, bem no meio aqui do nosso container e sempre a mais ou menos essa distância aqui do lado direito da nossa tela. Como que nós fazemos isso? No caso do Y, a gente pode fazer a nossa formulinha para deixar o objeto no meio. Isso aqui a gente divide por 2 e sempre vai estar no meio. Prontinho. Agora no caso do nosso X, nós queremos que sempre esteja a uma certa distância aqui da nossa ponta. Como que nós vamos fazer isso? Aí para fazer isso, pessoal, a gente vai usar a mesma fórmula. Parent.width vezes 0.96, ficou muito perto, 5, 4, prontinho, a gente tem a nossa imagem e ela sempre vai estar com 6% de distância aqui desse lado aqui. Sempre é bom trabalhar com porcentagem, pessoal, porque o tamanho da tela pode variar, mas a porcentagem sempre vai ser a mesma. E a posição do nosso label vai ser em relação à nossa imagem. Então a gente vai vir aqui e colocar .x menos self.width para ele ficar assim, à frente da imagem. Vou colocar um menos 10 aqui também para ele ficar um pouquinho longe da imagem. Prontinho. E aqui no Y dele, vamos colocar a nossa fórmula para ele ficar no meio também. Prontinho, nós temos aqui. Nosso label está pronto, falta apenas um ícone. Nesse caso aqui do nosso ícone de hambúrguer, eu quero que ele sempre fique a uma distância fixa desse lado aqui, porque em telas muito pequenas ele pode acabar colando aqui e isso não vai ser legal na hora de clicar. Então eu vou colocar 20, independente do tamanho da tela. Só que na altura dele, nós vamos mexer na altura dele. Prontinho, sempre quadrado e no meio e a uma distância fixa aqui da nossa lateral. Agora, pessoal, eu coloquei o conteúdo da nossa imagem e um textinho aqui. E se nós clicarmos aqui para executar, colocarmos nosso botão direito e inspecionar, nós conseguimos já trocar o tamanho da tela. Como vocês podem ver, aqui se ajeitou bem, só ficou errada a nossa imagem. Aqui a nossa imagem ficou errada porque a gente esqueceu de tirar a largura da própria imagem. Por que nós temos que tirar a largura da própria imagem? Porque naquele caso, o X começa sempre no começo da imagem aqui. Eu coloquei 94% e a tela ficou muito pequena. Então 94% estava muito próximo da borda e a imagem acabou passando. Aí deixa eu colocar aqui 99 já parece ser um valor bom. E se a gente testar de novo, prontinho, a nossa imagem não está passando mais, só que o nosso texto ficou muito colado aqui. Eu coloquei uma largura fixa para o nosso texto, mas acho melhor nós trocarmos isso daqui. Vamos ver se assim fica bom. Muito pequeno. Como vocês podem ver, a gente está com uma certa dificuldade com o texto. Por quê? Aqui, com 20% ele fica num tamanho bom, maior que estava. Só que quando a tela diminui,
para uma tela de celular, ela acaba sendo inversa a essa tela que tem aqui. Aqui nessa tela aqui nós temos uma largura que é maior que a altura. A tela de celular é o contrário. A altura dela é maior do que a largura. Para resolver isso, nós temos que dizer, quando for um celular, a gente vai colocar uma porcentagem maior, e quando for uma tela de computador, uma porcentagem menor. E como que a gente faz isso? Primeiramente, nós vamos vir aqui e trocar o nome da nossa tela. Eu vou colocar o nome dela como clientes. Agora, essa tela aqui chama cliente e nós vamos vir aqui o nosso label na largura dele e vamos colocar cliente.size. O que é esse cliente.size? Eu estou referenciando minha própria tela e o tamanho dela. O Power Apps divide as telas em 4 tamanhos diferentes. Aqui, como vocês podem ver, tem um 4 e essas telas vão de 1 a 4. A tela 1 seria a tela de um smartphone, um celular, que tem uma altura maior e uma largura menor. A tela 2 é a altura o tamanho de tela de um tablet, que tem uma altura maior, uma largura menor, só que ainda assim é maior do que um celular. O tipo de tela 3 é um tablet deitado, com uma largura maior, uma altura menor, e o tipo 4 é um monitor de computador, que é no caso que a gente está aqui agora. Nós estamos fazendo nossa responsividade para tela de celular. Então a gente quer que quando a tela seja uma tela de celular, a largura do label seja maior, e quando seja uma tela de tablet ou de computador, a largura do label seja menor. Então nós vamos colocar um if aqui antes do nosso client.size. If for client.size for igual a 1, que seria no caso se for um celular, eu vou colocar parents.width vezes 50% da largura da tela. Agora, se isso daqui for maior que uma tela de celular, eu vou pegar apenas 20%. Beleza. Aqui no nosso verificar ficou um tamanho bom. E se eu inspecionar a tela, aqui vemos que ficou num tamanho bom também. E por esse vídeo aqui vai ser só, pessoal. Eu vou trazer para vocês no próximo vídeo como fazer uma galeria responsiva, que quando o tamanho da tela diminui, também diminui o tamanho da galeria em si e também dos componentes dentro da própria galeria. Fala aí, meu camarada! Gostou do conteúdo? Então não esquece, deixa um like e se inscreve no nosso canal. E precisar que a gente vai aí na sua empresa, na sua indústria, dar um treinamento para vocês, para o time de vocês, entre em contato com a gente aqui. Tem nosso telefone, nosso WhatsApp, e-mail. O WhatsApp é bem legal, você pode gravar um áudio, passar sua dúvida da sua aplicação. Agora, se você não tem paciência de esperar a empresa contratar esse treinamento e quer estudar por conta própria, a gente também dá aula particular de Power Apps aí para você e pode também usar nessa consultoria o nosso Desenrola Pra Mim. O Desenrola Pra Mim é você contratar algumas horas para a gente fazer um pedacinho de código que está te incomodando, a velocidade aí que você precisa. Beleza, pessoal? É isso, um abraço, valeu!